Após reunião ontem, Transerp e consórcio Pró-Urbano devem apresentar um plano para evitar aglomeração nos ônibus. Medida vem tarde e mostra que a Prefeitura precisa cumprir o seu papel de fazer valer o contrato do transporte coletivo. A proposta para controlar a aglomeração nos ônibus pode sair já nas próximas horas. Uma reunião na tarde desta quarta-feira entre Prefeitura, Consórcio Pró-Urbano, Transerp e outros órgãos definiu o plano emergencial para controlar a lotação nos coletivos. O presidente da Câmara, Lincoln Fernandes, participou do encontro e acredita que houve avanços para resolver o problema. Ficou definido que imediatamente, a Transerp, empresa que gerencia o transporte e o trânsito em Ribeirão Preto, e o consórcio Pró-Urbano apresentem um plano a ser executado no mesmo momento para evitar a aglomeração no transporte público, um dos grandes vilões do coronavírus na cidade de Ribeirão Preto. Um documento, um plano está sendo elaborado, vai ser apresentado pela Transerp, e a gente espera que ele seja eficaz para resolver a questão da lotação no transporte público. A princípio, a ideia é que os coletivos circulem com a metade da capacidade de passageiros. Porém, quem participou do encontro defende que haja aumento de ônibus nas linhas para que o usuário não espere muito nos pontos. O consórcio alegou ainda que o problema de superlotação acontece apenas em algumas linhas. O consórcio tenta minimizar o problema, que não é pequeno. Tecnicamente, alega que são algumas linhas, 3 ou 4% do que temos no cenário de linhas de transporte público, é que estariam representando um problema maior de aglomeração. Poxa, se o cenário, em teoria, pelo que as empresas dizem, é esse, uma porcentagem pequena, por que não resolveram até agora? Nos deram, na verdade, argumentos, subsídio para cobrá-los ainda mais. Se em teoria o problema é pequeno, que o resolva então. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão também participou do encontro. A entidade está preocupada com a aglomeração nos ônibus e apresentou alternativas. Então nós demos ideia dos ônibus trabalharem com toda a frota e com todos os horários normais, não horário de domingo, como eles estão trabalhando hoje, das 6 da manhã às 9 e das 17 às 20, que é o horário de pico. Fora disso, pode reduzir a frota, pode reduzir os horários, porque os ônibus praticamente andam vazios. Enquanto exige-se do supermercado que tenha um cliente por 20 metros quadrados, no ônibus você não tem um cliente para cada metro quadrado. Então é uma forma de você se comportar muito diferente com relação a um negócio e a outro negócio. Na reunião, o consórcio disse que está tendo prejuízo porque houve redução no número de passageiros. As empresas de ônibus chegaram a solicitar um subsídio para que a frota pudesse voltar 100%, mas essa ideia dificilmente será acatada, já que 2 projetos com esse mesmo objetivo já foram vetados na Câmara. Em meio à indefinição, esse cientista político acredita que a Prefeitura precisa cumprir o seu papel e fiscalizar o consórcio, que há tempos descumpre pontos do contrato. O que a Prefeitura precisa fazer é assumir o seu papel de fiscalizar de fato esse contrato que foi contratado junto ao consórcio Pró-Urbano. O Pró-Urbano ele presta um serviço para a Prefeitura e a Prefeitura ela representa a população de uma forma geral. O que a gente percebe é que esse papel de fiscalização do consórcio Pró-Urbano, quem tem feito de maneira muito proativa, isso há muitos anos, desde 2013, é a Câmara Municipal e o Ministério Público. É preciso que a Prefeitura tome uma atitude, porque a Prefeitura precisa representar, de fato, os interesses da população junto a esse problema. Faz tempo que o Jornal da Clube tem mostrado essa aglomeração nos ônibus, um risco para os usuários e até para os motoristas do consórcio Pró-Urbano. Mas depois de 100 dias da quarentena, só agora a Prefeitura começa a buscar alternativas para tentar resolver o problema. A gente lamenta que a Prefeitura passou a se preocupar com essa situação graças à intervenção do Ministério Público, graças à intervenção da Câmara de Vereadores, da própria imprensa, como a TV Clube tem feito todos os dias para preservar a saúde da população. E a Prefeitura está resolvendo se mexer
108 dias depois do início da pandemia. Cada dia que passa, as pessoas correm mais risco. O cidadão merece muito respeito, o cidadão paga seus impostos, o cidadão paga uma tarifa que não é uma tarifa barata, ele merece o mínimo de respeito, ele acorda cedo, ele precisa trabalhar, ele não merece andar em ônibus superlotados, ele não merece ter que se espremer nos terminais de ônibus, ele não merece ter que ter disponível para si uma frota sucateada, uma frota que não condiz com aquilo que está previsto no contrato. Estou falando da atitude do prefeito. Coloca todo o seu recurso em cima da atividade delegada para prender comerciante, para prender pessoas que vão nas praças, vão andar nos canteiros centrais das avenidas, para tomar um ar num lugar aberto onde não tem problema de um ficar encostado no outro. Isso tudo a prefeitura já pegou e já implantou um sistema que a partir de domingo vai ficar a polícia para tudo quanto é lado, não deixando ninguém ficar nas praças, nem no Olhos d'Água, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque não pode ter um próximo do outro, mas no ônibus pode. Então, é uma coisa para ser explicada. André Costa para o Jornal da Clube. Em recente coletiva de imprensa, o prefeito Duarte Nogueira afirmou que a Transerp fiscaliza o consórcio pró-urbano e disse também que, nesse momento, não há elementos para embasar o rompimento do contrato.